Agora nós vamos falar sobre a confissão. Confissão é um sacramento, ou seja, é um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. O que quer dizer isso? É um sinal. O que é um sinal? Um sinal é uma coisa que mostra. Que nem um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito mostra que a rua está fechada para trânsito, está aberta para trânsito. Ele não para as pessoas, ele não para os carros, ele só mostra. É um sinal visível, ou seja, a gente consegue ver, ao contrário de um sinal, por exemplo, audível. Um despertador que toca de manhã, ele é um sinal de que está na hora de acordar. Não é ele que faz com que tenha chegado a hora de acordar, ele só mostra. Ele é um sinal audível. O sacramento é um sinal visível, a gente pode ver. E eficaz. Isso é o mais interessante. O que quer dizer que ele é eficaz? Quer dizer que ele faz alguma coisa. Quer dizer que ele tem uma ação verdadeira. Como assim? Se eu pego esse isqueiro, acendo o isqueiro e boto fogo no tabaco que tem aqui dentro, o isqueiro foi eficaz. Ele funcionou. Mas se o isqueiro tivesse quebrado, se ele tivesse sem gás, se o tabaco tivesse molhado, ele não seria eficaz, ele não funcionaria. Então, um sinal visível e eficaz de uma realidade invisível. Qual é essa realidade? No caso desse sacramento magnífico, aqui a gente recorre na confissão. A gente chama também de sacramento da absolvição, porque os nossos pecados são absolvidos. Qual é essa realidade? O nosso pecado. Como é que funciona isso de pecado? As pessoas hoje em dia tendem a fazer uma certa confusão, para variar, e ficar pensando em pecado como sendo ou uma listinha de coisas que pode, que não pode, ou uma coisa gostosa, ou uma série de coisas malucas que não tem nada a ver com peixe. Quando, na verdade, um pecado é simplesmente quando a gente sai da ordem. Um pecado é uma ação nossa que é desordenada. Como assim desordenada? Bom, quem é que criou tudo? Essa beleza toda aqui? Deus. Ele é o princípio de tudo. Ele que fez tudo. E para que as coisas estejam em ordem, tudo deve conduzir justamente ao mesmo Deus, porque foi ele que criou. Se eu faço uma comida para que eu mesmo coma, eu tenho que gostar. Então essa comida vai estar em ordem se ela tiver voltada para isso. Do mesmo jeito, todo o universo vai estar em ordem quando ele é voltado para Deus. Porque Deus que dá a ordem do universo. Deus que criou, Deus que dá a ordem. Ele é o primeiro princípio, como se diz em filosofia, ele é e deve ser nas nossas ações o último fim, o objetivo final. Então, uma ação que eu faça, por exemplo, eu tenho minha esposa que eu amo muito. Se eu faço compro um presente para ela, como é que isso vai chegar em Deus? Como é que isso vai ter Deus como fim último? O fim último não seria minha esposa? Não. O fim último é Deus. Por quê? Porque eu, trazendo um sorriso aos lábios da minha esposa, eu vou estar fazendo com que ela viva mais feliz dentro do matrimônio. Deve ser insuportável ser casada com um chato que nem eu. E isso vai fazer com que a nossa família dê mais graças a Deus, viva mais em função do bem, que é Deus, e assim nós vamos estar apontando para Deus nas nossas ações. Agora, e se eu arrumasse um amante e eu pegasse o dinheiro que serviria para comprar alguma coisa que a minha mulher precisa, para dar esse dinheiro para amante, coisa que acontece, né? Tem um monte de gente que faz isso. Eu estaria fazendo uma mulher feliz, do mesmo jeito, dando presente para ela. Mas isso ia acabar ali, ia acabar na amante. O resultado é que não seria uma coisa que conduz a Deus. E os pecados, eles têm gravidades diferentes. O pecado pode ser muito grave, muito pouco grave, pode ser um pecado venial, pode ser um pecado mortal. E dentro dos pecados mortais e dentro dos pecados veniais, ainda há os que são
mais graves e menos graves. É uma hierarquia, uma escala praticamente infinita, como tudo que a gente tem por aí. Tudo tem uma hierarquia, tudo tem uma escala. Essa grama que está no chão, ela é pequena. Ela é muito menor do que as árvores, que são muito menores do que as montanhas, que são muito menores que o continente, que é muito menor do que o planeta. Tudo no universo está dentro da hierarquia, está dentro de uma ordem. Inclusive os nossos pecados. É por isso que muitas vezes acontece de pessoas que não têm uma noção muito boa do que seja um pecado, que foram criadas por pessoas que dizem que não, isso é proibido, isso é horroroso. Ah, você fumar, você beber, você fornicar, você cometer adultério, são pecados, ponto. Tudo é proibido por igual. Tudo é exatamente igual. O que acontece? O que acontece é que quando esse sujeito conhece alguém que é boa gente, que toma cervejinha, ele acha que isso prova que é possível cometer adultério e não está fazendo nada de mal, porque evidentemente o cara que está tomando a cervejinha não está fazendo nada de mal. Ou seja, uma confusão que é causada pelo fato de a pessoa não perceber que existe uma hierarquia nos pecados. Então, essa hierarquia vai fazer com que eles nos afetem de maneira diferente. Quais são as maneiras como eles nos afetam? Bom, o pecado venial, quer dizer, o pecado que não é mortal, como nós vemos na Sagrada Escritura, né? Há pecados que são de morte, pecados que são mortais. Outros que não são. São os pecados veniais. Eles vão nos marcar, mas eles não vão fazer com que a gente perca a vida eterna. Porque eles não vão ser uma escolha fundamental contra Deus, como o pecado mortal é. O pecado mortal, o que é o pecado mortal? É aquele que é cometido deliberadamente e conscientemente em matéria grave. Ou seja, eu penso, eu delibero, bom, eu vou fazer tal coisa. Eu estou consciente de que aquilo é errado. Eu vou roubar. Resolvi, vou roubar. Eu estou consciente de que roubar é errado, aquilo não me pertence. E a matéria é grave, ou seja, a coisa com que eu estou mexendo é grave. O que é a coisa que eu estou mexendo? No caso, o mandamento de não furtar, não roubar. Resultado, a gente vai ter um pecado que é uma escolha deliberada e consciente de fazer o mal, de fazer uma coisa desordenada contra algo que está ali naquela lista que a gente tem, que ajuda a gente a pensar um pouquinho. Não é uma lista de coisas que são proibidas e que a gente pode fazer tudo menos aquilo, pode dar a volta em torno daquilo. Não é como um advogado trata uma lei, né? Elas nos indicam o respeito à propriedade, por exemplo, no caso do não roubar, não furtar. Isso quer dizer também não enganar no troco. Isso quer dizer também não quebrar uma coisa que pertence a um outro. Ou seja, não é uma listinha, não pode fazer isso, pode fazer todo o resto. São coisas que nos apontam o que nos ajuda, o que não nos ajuda, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Mas então, se eu cometo um pecado deliberadamente, conscientemente, em matéria grave, isso vai provocar em mim a perda da graça santificante, daquela graça de ser santo que eu recebi no batismo. Por quê? Porque eu escolhi entre a graça e a coisa que eu vou roubar, entre Deus e a moça bonita que está piscando para mim, eu escolhi aquilo que não é Deus, eu escolhi aquilo que é desordenado, eu escolhi aquilo que para ali, que não vai além, que não tem Deus como última consequência. O resultado disso é que eu vou perder essa graça. Como que eu recupero essa graça? Eu recupero no sacramento da reconciliação, na absolvição sacramental que é dada na confissão, que é dada pelo próprio Senhor. É nosso Senhor Jesus Cristo que está agindo ali. O Padre está agindo na pessoa de Cristo. Por isso que nosso Senhor diz, finalzinho do Evangelho segundo São João, que aqueles a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles serão retidos. Quer dizer, ele deu esse poder aos apóstolos que deram esse poder aos seus sucessores. Um bispo recebeu de outro, até Nosso Senhor. E ele deu ao padre. O padre da esquina recebeu esse poder numa transmissão ininterrupta desde Nosso Senhor, porque evidentemente que as pessoas continuaram pecando, continuaram precisando ter os pecados perdoados depois que Nosso Senhor foi para o céu, depois que os apóstolos morreram e foram para o céu também.
Ou seja, não acabou ali, continua, vem até hoje. Mas também tem os pecados mortais e os veniais. Os veniais são aqueles que não fazem perder a graça santificante, aqueles que são mais leves, que ou não são cometidos deliberadamente, ou não são cometidos conscientemente, ou a matéria não é grave. Então, esses pecados veniais e os pecados mortais, eles têm o que se chama a consequência temporal. O que é consequência temporal? Consequência temporal é fazer ficar mais fácil pecar. Como uma janela. Imagina uma janela por onde entra a graça de Deus, a luz. Aí você joga uma laminha naquela janela. Está entrando menos luz. Joga outra laminha. Está entrando menos luz ainda. Outra e outra e outra. Daqui a pouco vai ser mais fácil pecar do que não pecar. Porque não vai estar entrando luz nenhuma. A alma da gente vai estar como que enferrujada. É por isso que um sujeito que é um ladrão e que se converte, pô, aceitou a Deus, legal, vai lá, se confessa. Isso vai fazer com que ele não tenha mais vontade de roubar? Não, vai fazer com que ele continue com vontade de roubar. Mas que ele tenha a graça santificante. Como que ele vai se livrar, por outro lado, dessa consequência temporal, desse fechamento para a graça, dessa dificuldade de fazer o certo? Ele vai se livrar disso pela penitência, pela oração e pela caridade. Se ele morrer com isso, ele vai se livrar disso no purgatório de maneira muito dolorosa. Vale mais a pena fazer penitência, oração e caridade aqui, agora. E recorrer sempre à confissão para a gente ter perdoado a consequência eterna. Isso, então, é a base, o cerne, o núcleo do que significa o sacramento da reconciliação, da confissão. Por favor, assim que puder, vá se confessar. Você vai ver o bem que isso